É isso então, pessoal. Mais um episódio aqui do podcast Advogar no Agro, o quarto episódio, né? Dessa vez falando sobre gestão de escritórios de advocacia, um tema importante, relevante, principalmente para quem quer e está buscando crescer, né, na advocacia, ter mais resultado financeiro, mais resultado do ponto de vista de quantidade de clientes. Sem gestão, provavelmente você não vai conseguir galgar novos espaços aí na sua advocacia, por isso que estamos hoje aqui falando sobre isso, falando sobre esse tema tão importante, né? E uma outra questão que eu queria falar antes da gente começar o conteúdo dessa gravação aqui desse podcast é sobre os conteúdos de curso que tem disponível no meu Instagram. Se você for lá no link da bio, você vai conseguir acessar alguns cursos que tem disponível para você que quer começar a advogar no agronegócio, né? Quer mudar de área ou já atua no agronegócio, quer se especializar um pouco mais, ter mais conhecimento. Eu tenho hoje 2 cursos disponíveis, mas vem mais cursos por aí, mentoria, treinamentos, etc. Então hoje nós temos 2 cursos que vão estar no link da descrição do vídeo aí no YouTube, que é o curso de crédito e endividamento do produtor rural, que serve para capacitar você, advogado, que quer começar a atuar no agro, por esse tema tão sensível que é o crédito rural, que é a situação de endividamento, né? Ou, se você quiser atuar na defesa da propriedade e da posse do produtor rural, temos também o curso de ações possessórias e desapropriações rurais, serve para te capacitar nas ações de reintegração, manutenção de posse em conflitos coletivos, desapropriação para fins de reforma agrária, temas ainda que são de pouco conhecimento por parte dos advogados, mas que tem muita demanda mesmo do segmento. São 2 temas relevantes, sensíveis para o produtor rural e que realmente fazem muita diferença aí no dia a dia do produtor. Então, agora vamos passar para a apresentação do convidado aqui, nosso convidado especial, meu amigo, Dr. André Baroni, tá? Ele é advogado desde 2007, é formado em Direito pela Uniara, pós-graduado em Direito Processual Civil e Civil, tem MBA em Gestão Empresarial, atualmente concluindo um curso de Inteligência Artificial para Gestores na Sanpou, 6 anos de advocacia autônoma, 11 anos de advocacia no Reis Advogados, um grande escritório do Brasil, né? Desde 2015 atuando como gestor em cargos de supervisão, coordenação e desde 2003 gerente jurídico e negocial lá no Reis Advogados. Doutor André, é um prazer tê-lo aqui. Meu amigo Juliano, boa noite a todos que estão assistindo aqui esse nosso bate-papo. Nós sempre falamos muito de gestão tomando uma cerveja, mas agora é uma conversa mais formal e mais direcionada. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. É a primeira entrevista que eu faço aqui, então vamos conversar bastante, vamos falar de assuntos aqui voltados para a gestão. Espero que esse bate-papo aqui possa ser muito construtivo, né, para o público do agro. Gestão é um assunto muito complexo e muito importante, né? É a diretiva, né? Sempre estar atento aos rumos, né? E sempre gerindo, sempre estando à frente dos problemas e dos riscos. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade e vamos falar de gestão. Legal. Eu acho que uma primeira questão relevante aí, muito importante, que o pessoal gostaria de saber, para a gente poder contextualizar, inclusive, você explicar um pouquinho qual que é a sua função hoje nesse cargo de gestor aí dentro do escritório e o que compreende, né, a função de um gestor ou mesmo dentro do escritório, quais são as ferramentas ou os pilares de uma gestão de um escritório de advocacia? Perfeito. Atualmente estou como gerente jurídico e negocial de carteiras de contencioso civil e contencioso trabalhista no Reis Advogados. Trabalho no Reis desde 2014 e desde 2015 fui picado pelo bichinho da gestão. Uhum. Minha primeira função como gestor foi a supervisão. Nós classificamos a supervisão como uma gestão mais operacional.
nós direcionamos o supervisor mais para a condução do time, para colocar em prática as estratégias definidas pelo coordenador, que é um passo adiante ali na carreira de gestão, é um foco mais estratégico, é um olhar mais panorâmico, né, dos desafios e também do gerente, né? Hoje o gerente tem uma função estratégica, né, definir o como chegar nos objetivos, né, sempre muito atento ali à necessidade e aos indicadores do cliente, mas também com o pé já na questão tática, né, onde e como melhor alocar os recursos financeiros, né, os focos e as diretrizes. Então, hoje sou gerente, né, das carteiras que eu direciono ali no Reis Advogados. Faço a gestão tanto do time jurídico quanto do time negocial, que tem a responsabilidade no contexto do contencioso de proporcionar uma redução de ticket médio das condenações, ou então um acordo que não gere ônus para o banco, sempre em busca ali de mitigar eventuais prejuízos que o processo acaba gerando para um cliente passivo, né? Uma ação passiva ali para o nosso cliente. Hoje, a sua atividade ali como gestor, deu para entender que ela tem ela está muito também relacionada à área que você está alocado no escritório, e eu acho que então que a gente pode chegar a uma primeira conclusão aqui logo no início, de que a gestão tem muito a ver também com o tipo de gestão, né? O formato da gestão tem muito a ver com o objetivo e com a estrutura do escritório do advogado naquele momento ali em que ele está, ou que ele busca pela primeira vez estruturar uma gestão. Seria isso? Exatamente. Nós temos o contexto aqui do Reis Advogados, né, um escritório com aproximadamente 700 colaboradores, com vários clientes, várias carteiras, né, então tem toda uma estrutura com áreas de apoio específicas, gestão de pessoas, financeiro, tecnologia, para o contexto do advogado autônomo, né, o advogado que está começando, que está empreendendo com seu escritório, que acaba concentrando todos os pilares da gestão nele mesmo ali, né? É a equipe, né? Não é a equipe. Então, é toda uma diretiva de captar clientes, mas dentro dos limites éticos da OAB, né? Não pode fazer propaganda, então é uma captura muito com o trabalho que ele desempenha, gerir uma agenda de prazos, né? De prazos processuais, gerir um fluxo de caixa, né? Manter equipamentos, né, a parte mais de hardware, também investir em equipamentos, em softwares, né, que vão garantir uma eficiência na gestão, o atendimento do cliente, né, e um ponto muito desgastante para quem está começando é que às vezes é cobrar o cliente, né, o cliente que deve um honorário ali, então você acaba concentrando. Mas a gestão e ter o conhecimento desses pilares, faz muita diferença, né? Então, um ponto que é muito importante, né, para o escritório de advocacia, para o advogado empreendedor, é o propósito, né? É iniciar a jornada do empreendedorismo sabendo onde ele quer chegar, no curto, no médio e no longo prazo, e traçar cada ação sempre visando esse propósito maior. Então, as ações que são feitas hoje, elas vão gerar um impacto nas ações de longo prazo. Então, tendo essa noção e tendo essa estrutura, isso vai deixar muito mais próximo o sucesso, né? É sempre pensar no próximo passo e criar a base, criar a estrutura para esse crescimento, para que o crescimento seja sustentável, que não seja apenas o que a gente fala um voo de galinha, né? Uma ação grande que chega e depois, por não ter tido uma organização, acaba se perdendo ali, não conseguindo dar continuidade. Eu converso com os advogados que fazem os cursos, que fazem as mentorias, as capacitações, e eu identifico que existe uma preocupação inicial, né, principalmente no meu caso aqui, de se capacitar para a execução do serviço. Então, nós estamos falando hoje com muitos advogados ou que já atuam no agro ou aqueles que estão pensando em mudar e fazer essa mudança, né? Então, a preocupação desse público que a gente conversa, pelo menos que chega muito até mim, é com relação a como executar, né? Que é uma parte do escritório, né? E que não é só. Por isso que eu acho que é importante esse bate-papo aqui hoje, porque falamos muito sobre execução de atividade aqui,
no Advogar no Agro, no meu Instagram, no YouTube, mas entender também que há uma necessidade de gerir a atividade jurídica, né? E organizar as funções para que você tenha clientes sempre clientes entrando, novos clientes, mas também não perder aquele cliente que já faz parte da carteira, ter o feedback, né? Controlar esse retorno financeiro, esse fluxo. Às vezes o advogado, eu percebo que na ânsia e isso é normal, faz parte, principalmente aqueles que estão começando, de ter os primeiros resultados financeiros, acabam não fazendo a conta daquele fluxo, se ele vai fechar, né, no final da prestação do serviço, se aquilo valeu a pena do ponto de vista financeiro. Aliás, eu vejo que poucos têm essa preocupação. Então, acho que tudo isso é gestão, né, André? Exatamente. Tudo isso é gestão, como eu trouxe aqui, né, num contexto de um escritório, Reis Advogados com 700 funcionários e núcleos de apoio estruturados, mas para o contexto do escritório de advocacia que está começando, é uma condição, lógico, não vai ter uma equipe interna, mas contar com o apoio de um escritório de contabilidade que vai apoiar na construção do orçamento. E para a questão financeira, o orçamento faz muita diferença, né? O que eu pretendo gastar, o que eu projeto ganhar para dentro desse ano, até para que você tenha diretivas. Então, se a sua receita ela não está se comportando como você esperava, você tem que ter um olhar diferenciado ali para a despesa, né? E controlando, às vezes, a previsão de um gasto, de investimento para um mês X. Se aquela receita não entrou, é você alocar essa despesa para um outro mês, ou então buscar uma alternativa que diminua o valor daquela necessidade de investimento que você tem. Hoje, a tecnologia voltada para o mundo jurídico ela é muito ampla, né? Nós temos inúmeras ferramentas, empresas que fornecem oportunidades de automatizar algumas esteiras que não necessariamente você precisa comprar, né? Você consegue fazer uma utilização, um pré-pago ali, né? Você usa, você tem alguns créditos, você coloca e você consegue ir utilizando sem investir, né? Sem tornar isso um ativo do escritório, né? Algo que você tem que um estoque que você tem que sustentar sem você poder. Então, acho que a gente traz aqui, é muito importante a questão do orçamento. Ter uma noção do que você projeta ganhar, lógico, para um advogado que já tem uma carteira que se iniciou de clientes, ele consegue entender mais ou menos ali quando um crédito vai entrar, quando ele vai ter o recebimento referente a algum êxito de alguma ação, mas tem que estar sempre olhando para a despesa, né? Porque no final das contas ali a gente tem a margem, né? Que é o que você espera ter o saldo ali entre a sua receita e as suas despesas, né? Mas isso tem que estar sempre muito bem controlado, né? Tudo que você faz sem uma previsão vai te pegar de surpresa, e essa surpresa ela pode não ser muito positiva e pode até impactar, né, na continuidade de uma empresa, de um escritório aí que teria muito potencial. Hoje, pensando do ponto de vista de uma... Porque a gestão e a organização, elas servem para que o escritório, a atividade, tenha o máximo de vida útil possível, né? E sucesso, e crescimento, né? Então, se você que está aí do outro lado quer crescimento, quer sucesso, tem que pensar em gestão. Exatamente. Né? Então, para aqueles advogados ou aquele grupo de advogados que estão juntos ou vão se reunir, pensando em reunir, o que você colocaria aí como as principais áreas, divisão de áreas assim, de gestão, para que tenha uma mínima organização interna e que realmente os advogados saibam de onde estão saindo e para onde vão chegar, até para eles poderem, entre as áreas, poder entender como eles estão crescendo, se tem espaço para crescer e assim por diante. Acho que a gente pode falar aqui de 3 pilares macros aqui, que eu acho que são condições sem as quais nós não vamos conseguir estruturar um escritório sustentável. Acho que o primeiro de tudo, né, é um ponto mais intangível, que é a questão do propósito, né? Numa união de advogados, né, com o objetivo de construir um escritório de advocacia, se eles não estiverem alinhados com o propósito, vai ser impossível sustentar esse escritório ao longo do tempo, né? Com muito pouco tempo vai ter que gerir crise, vai ter que ter um quarto pilar de gestão, que é a gestão das crises ali entre os sócios, né? Um segundo pilar muito importante é a questão da gestão financeira que nós falamos. Eu acho que
planejar um orçamento, né, um orçamento numa visão do ano faz muita diferença, até para que você possa ter um controle de gastos, né, e esse controle tem que estar muito aderente ao que vai entrando de receita. A qualidade técnica, acho que é um ponto assim, né, que tem que ter, né, a qualidade da técnica das peças, das entregas, porque é o trabalho, é o êxito ali que vai fazer a diferença, que vai ser o marketing do advogado, porque ele não pode fazer uma propaganda, não pode panfletar, né, não pode oferecer os seus serviços, então é o trabalho dele que é a propaganda dele, mas também a questão da gestão dos dados. Né? Você ter o histórico do que você fez, tanto do que deu certo quanto do que não deu certo, faz muita diferença. Então, ter uma estrutura desde o primeiro processo que você recebe, o número do processo, qual que é a matéria, quais foram as estratégias adotadas ali, vai fazer a diferença também para o futuro. Né? Então, como é que está o meu resultado nesse tipo de ação, como que eu atuei, como que a primeira vara civil de jabuticabal no julgamento da análise e tal. Então, assim, o dado faz muita diferença. A qualidade do dado ela é fundamental para um próximo passo do crescimento do escritório, que é um investimento mais tecnológico, trazer ferramentas de automação, inteligência artificial, as RPAs, né, para fazer as APIs, para fazer uma integração. Então, assim, eu acho que esses são os principais pontos. Né? Gestão financeira, aliás, primeiro de tudo, é um propósito. Né? Qual que é a sua missão, qual que é o seu valor, né? O que você tem de propósito ali. Eu até indico um livro aqui, Comece pelo Porquê, é um livro muito... Legal. Faz muita diferença a leitura desse livro. A gestão financeira, né, e a gestão de dados. Né? Eu acho que isso é o mais importante e a técnica aqui, eu acho que né, é condição. Né? A gente não tem nem que colocar como uma opção para o advogado. Eu acho importante falar sobre a questão do propósito, né? Porque eu vejo, às vezes, a gente vê pessoas chegando até ao segmento aqui por alguns objetivos, né? Alguns que querem ter mais clientes, né? Querem ter mais resultado na advocacia, outros porque têm uma afinidade com o assunto, então querem se debruçar mais sobre isso, e tem aqueles que realmente conheceram por alguma razão, ou já fazem parte, ou conheceram o assunto, e aquilo passou a ser realmente um propósito, né? E não importa como você chegou, se foi por questão financeira, né, que é totalmente legítimo, isso também move o profissional, né, a questão de melhorar econômica e financeiramente, ou se foi por curiosidade, alguma coisa assim, mas eu acho que o propósito, em determinado momento você estabeleceu um propósito dentro disso, né? Dentro da área, então aqui nós estamos falando do agro, né? Dentro do agronegócio, estabelecer qual que é o seu propósito e fechar essa ideia com a equipe, né? Com pessoas que tenham também o mesmo propósito, né? Que eu acho que se já tiver alguém dentro da equipe que não tenha, que não converse, né? Do ponto de vista de ideias, a tendência é que em algum momento a coisa eu acho que não vai avançar, né? Não vai dar certo, porque uma engrenagem da máquina já não está funcionando legal, né? E a questão da gestão financeira é extremamente importante, mas da gestão de dados aí, de informações, a gente fala sobre isso, às vezes não com essa nomenclatura, mas o advogado precisa entender o que está dando certo e o que está dando errado. Exatamente. Essa análise é fundamental para estabelecer o próximo passo, né? A próxima estratégia, né? Inclusive para saber se aquele determinado serviço está fazendo a diferença realmente para o cliente. Sim. E para ele próprio ali dentro do escritório, se está gerando algum resultado, né? Às vezes se bate na tecla de um determinado serviço, mas aquilo não gera resultado, ou mesmo aquela tese já é superada, não tem mais a relevância no mercado. Então, tudo isso é importante, né? De analisar e de gerir mesmo, de ter essas informações. E eu acho que o que o pessoal está pensando agora aqui, que então precisa ter pelo menos 3 pessoas na equipe. Mas eu acho que se você já tiver mais uma pessoa, acho que você consegue dividir essas funções, não é, André? O que você me diz? Eu acho que a gente não pode falar de um mínimo de pessoas, né? Às vezes você vai empreender sozinho, né? É ter uma noção dessas ferramentas, né?
dessas necessidades mínimas para você conseguir se estruturar, né? É ir crescendo num ritmo mais ou menos acelerado, mas de maneira sustentável. Eu acho que um ponto interessante que você trouxe, né? Uma coisa que eu sou muito chato ali no dia a dia, você atingir ou você não atingir o resultado acontece, mas se você não souber o porquê isso aconteceu e principalmente, né, comemorar, mas como que você chegou aqui? Ah, eu não sei, eu cheguei. É um risco, né? Porque não tem sustentação, porque se você precisar repetir aquilo, você não sabe como você fez. Então essa análise de causa, ela também é muito importante para o dia a dia. Às vezes, num processo, né? Vamos falar de um processo só, que você conseguiu êxito. Então, assim, essa identificação, essa crítica, ela faz muita diferença também, né? A gente, lógico, trabalhamos em busca de resultado financeiro, trabalhamos em busca de um atingimento de uma meta, mas o processo, eu penso que o processo é mais importante do que o resultado, né? Porque é isso que a gente tem que valorizar cada vez mais. Então, análise de causa é um outro ponto muito importante. Por que ganhamos e por que perdemos. Quem está começando, primeiro, propósito, depois, gestão e análise financeira, né? Planejamento financeiro e gestão de dados. Gestão de dados. Para saber o que fazer, o próximo passo, reestruturar, reorganizar, né? Esses seriam os primeiros passos, né? Exatamente. Os primeiros caminhos aí para poder implementar uma gestão para você começar. E pensando naquele... Vamos pensar agora naquele que já está um passo na frente, né? Naquele que já tem um planejamento, já é uma equipe minimamente organizada do ponto de vista financeiro, já estabeleceu um propósito, uma organização, já tem até uma gestão de dados, tem até uma boa captação de clientes, né? Prospecção de clientes, e o próximo passo de organização desse escritório que ele está começando a ter visibilidade, ele está aumentando o volume de serviço, e ele quer ter um contato próximo com o cliente, mas também quer prestar um bom serviço, quer ter um contato pós-prestação de serviço, um feedback. Como é que seria uma estruturação já nessa segunda etapa, digamos assim? Acho que só um ponto que eu esqueci de trazer, eu acho que para tudo que nós falamos aqui, é a centralidade do cliente, né? O cliente ele tem que ser o centro também de cada ação que nós seguimos. Mas falando desse escritório que está mais estruturado, o desafio que nós temos hoje é a retenção de talentos, né? Esse é um grande desafio. O mercado está carente, né, de talentos, então é uma luta contínua de você conseguir manter esse profissional que está te entregando aqui, não perder ele para o mercado. É você conseguir captar novos profissionais, mas também se tornar cada vez mais eficiente, né? Quanto maior o escritório, quanto maior o volume de entradas de processo, você tem o risco da despesa ali também, né? Porque você tem que sustentar uma base de dados maior, então você tem que ter um investimento em servidor, né? Dependendo do tamanho do seu escritório, você precisa ter um seguro também para conseguir angariar clientes que vão te trazer um volume. Então, assim, e a questão da questão financeira, ela é muito forte, porque se você não for eficiente, você vai gastar mais do que você está ganhando. Então, essa busca por tecnologias, por ferramentas de automação, ela faz muita diferença. E você consegue só automatizar, consegue introduzir ferramentas tecnológicas no seu escritório se você tiver também uma base de dados muito bem estruturada. Então, um olhar muito, muito próximo ali da questão, um trabalho muito próximo da eficiência. E não só tecnologia faz diferença para uma eficiência maior. Você ter processos de trabalho muito bem estruturados. Aonde que chega esse processo aqui dentro do meu escritório, por onde ele passa, né, como é feito o cadastro das informações, quem que vai conduzir esse tipo de processo. Então, tendo isso tudo muito bem alinhado, faz muita diferença para os escritórios maiores, né? Então, para empresas maiores, hoje nós temos as áreas de Legal Operations, né, que são as áreas que são responsáveis pelas tarefas mais repetitivas, cadastro, encerramento de processos, quando tem a conclusão, o monitoramento e captura de publicações e a disponibilização para o time de advogados fazer análise, um protocolo mais automatizado, porque quanto mais você concentra na mão de várias pessoas, o risco de você perder a gerência naquilo é muito grande. Uhum. Então, assim, para os escritórios maiores é saber diferenciar o que de fato é uma atividade técnica e intelectual para concentrar
os profissionais com maior nível de senioridade, mas também ter uma área ali que é responsável por essa parte mais mecânica e repetitiva, porque é aqui que cabe, né? Hoje a tecnologia está muito aderente a essa parte que é mecânica e repetitiva, para introduzindo isso para que você não precise contratar em volume, você contrata em qualidade, e o que é volume você coloca ferramentas de tecnologia ali também. Áreas de projeto, né? Então eu quero introduzir a questão da inteligência artificial no meu escritório, como que você pode fazer isso? Você tem um time com experiência na condução de projetos faz muita diferença também. Quando o escritório chega num determinado tamanho e estrutura, eu acho que duas coisas que fazem total diferença aí. Não sei que queria a sua opinião. É uma área comercial, né? Daqueles componentes, né? Que vão se preocupar única e exclusivamente com negócio, fechamento de contratos e tudo mais, os primeiros contatos. E o setor talvez possa até ser feito pelo setor comercial, talvez, ou por algum outro mais especializado, de dar o feedback ao cliente com relação ao andamento dos processos e tudo mais. Porque eu percebo que, e aí você que trabalha mais com empresas grandes e tudo mais, vai poder dar talvez a mesma visão ou uma visão diferente. Que hoje o cliente ele quer um contato mais próximo, né? Que antigamente não era assim, e até há pouco tempo atrás não era assim. Talvez se a gente voltasse 6 anos no tempo, o contato entre o advogado e o cliente era bem mais espaçado, digamos assim, né? Existia, entre aspas, mais paciência, mas como hoje o mundo é muito mais dinâmico, a exigência também de um feedback é muito mais rápida, e o advogado da execução, talvez seja aquele com trabalho intelectual, se ele também tiver que a todo momento sair dessa atividade para prestar, ou para fechar um contrato, ou para poder dar um feedback para o cliente, talvez não, a atuação na execução vai ficar ali sem proteção, né? Aquilo vai ter um problema em um determinado momento. Então eu queria que você... eu vejo muito isso aqui, atuando mais para produtores rurais, e queria ver a sua visão na atuação aí para empresas grandes e tudo mais, como que fica esse contato e a necessidade de estruturar isso. Juliana, a necessidade é a mesma. Resumindo um pouco aqui, nós estamos falando de pré-venda, né, do atendimento, e um pós-venda também, né? A gente não pode gastar as nossas energias para trazer esse cliente, só que nós não garantimos uma experiência para esse cliente internamente, né? Desde o momento que ele chega. Então, assim, a partir do momento que você fecha, você aperta a mão e você tem esse cliente, traga ou não traga um resultado financeiro esperado para a sua empresa, você tem que atender ele como qualquer um outro, né? E sim, a partir do momento que o cliente particular ele te confia um processo, ou uma empresa, uma instituição financeira, que é muito do nosso contexto, confia uma carteira de processo para você, ele quer a devolutiva, porque ele está mandando para você, porque ele não quer conduzir ali internamente, né? Ele precisa direcionar isso, e esse atendimento faz muita diferença. E o compartilhamento proativo, né, das informações, dos status, faz muita diferença. Porque a provocação pode gerar um desgaste. Então, isso faz muita diferença. Essa experiência do cliente, essa centralidade de você receber aquela causa, você dar os feedbacks, porque ele quer saber as informações, porque ele tem um problema ali, né? Processo, acho que a gente pode traduzir como um problema, uma coisa que está judicializada. Sem dúvida. Faz muita diferença. É um desafio grande, né? No contexto de um escritório pequeno, que você tem que conduzir, você tem que dar o feedback, é muito difícil. No contexto do escritório grande também, né? Que muita coisa acontece no seu dia a dia, e a organização faz muita diferença. Né? Então, você ter uma agenda muito bem estruturada, com as recorrências, né? Fala que o Outlook, uma ferramenta que todos nós temos aqui, ele te oportuniza de você ter uma agenda que você organiza. Eu quero a cada 15 dias, né? Tipo, sexta sim, sexta não, eu quero mandar um reporte para o meu cliente. Agenda, ele vai te lembrar. Aí você tendo uma estrutura de dados ali, vai facilitar, né? Você captura o dado que você tem, você estrutura ele e manda para o seu cliente. Com certeza esse cliente vai voltar, ele vai bater na sua porta ali, ele vai estar de novo com você. Essa é uma exigência, né, do mercado. Hoje, antes não era assim.
não temos tanto tempo assim, né, que ninguém nos ouça de advocacia, e mesmo assim a gente consegue lembrar da época em que não tinha essa necessidade de um retorno tão rápido, tão ágil, né? E agora tem, e eu percebo que se não tem uma organização interna, a gestão do próprio advogado ou do corpo jurídico ali se atentar para isso, com certeza isso vai acabar impactando, né? E aí uma questão que às vezes também falta essa visão é de que o tempo da atividade da advocacia, ela é dinheiro, ela, né? Tanto que em várias atividades jurídicas a precificação é em horas de trabalho, né? Sim. E quando não há essa organização e essa gestão do tempo, acaba se perdendo dinheiro, né? Acho que o advogado precisa se atentar mais para isso, para essa organização, para que não haja, para que o dinheiro não vá para o ralo, né? Às vezes eu converso muito com advogados, às vezes dois advogados do mesmo escritório estão fazendo a mesma coisa no mesmo momento. E falta mesmo de conversa, de organização, de gestão, né? E como isso vai impactar diretamente, às vezes até mesmo na prestação do serviço, na execução do trabalho e na sequência aí dos trabalhos. Mas falando ainda de gestão, que nós já estamos quase a 10 minutos aqui para finalizar. Falando ainda em gestão, e nós falamos de algumas coisas interessantes aqui, mas eu acho que muitos advogados estão aqui hoje ouvindo aqui a nossa conversa, estão interessados em saber nos principais programas hoje que o mercado tem de gestão para determinadas áreas. Como que está hoje o mercado de softwares aí disponíveis para que os advogados possam implementar na gestão, desde acompanhamento mesmo de prazos e andamentos processuais, passando por fluxo e organização financeira, jurimetria, enfim, tudo para o pessoal poder entender e até mesmo poder acessar e implementar esses programas no dia a dia, né? Nós temos uma gama de ferramentas, né? Eu acho que a principal ferramenta é o famoso ERP, né? Que é a sua ferramenta principal, né? Ela que vai te possibilitar conexões com outras ferramentas ali, né, para agregar, mas o ERP é onde você consegue concentrar os dados do processo. Então chegou um processo novo para você ali, você define uma estrutura de dados e faz esse cadastro, né, isso vai gerando um banco de dados para você, e dentro da linha do ERP nós temos uma gama assim, de oportunidades, alguns que eu conheço, Law, Spider, Legal One, Astrea. Então, assim, tem uma gama de oportunidades, né, que os colegas que estão nos assistindo aqui podem fazer uma pesquisa, marcar, né, os comerciais dessas empresas são muito ativas, né, então o atendimento é muito bom. Eles mesmos acabam explicando. Exatamente, e customiza, né? O que é interessante? É aquela questão muito do curto, do médio e do longo prazo. Você vai começar com uma opção ali que caiba no seu bolso, mas você tem que pensar que você quer crescer, né? Então não pode ser algo definitivo. Então eu quero essa opção, se eu quiser ir para essa opção aqui eu consigo. Então assim, é sempre ter esse cuidado. Nós temos também várias ferramentas de jurimetria, nós temos Deep Legal, nós temos ferramentas que apoiam na questão da automatização, numa captura massiva de dados, nós temos Oyster, nós temos uma lista muito grande de opções, né, de gesto, enfim, tem muita oportunidade no mercado. Qual que é o desafio? É ter um ecossistema muito organizado. Senão você vem trazendo várias ferramentas que não têm conexão uma com a outra. Tem o SAP, que faz a gestão financeira, acho que é uma referência no mercado. Mas, volto a falar, é sempre muito bem planejado, né? Eu quero estar aqui, mas para eu estar aqui eu preciso começar daqui. É tudo muito bem organizado. Mas faz muita diferença. Tem muita opção no mercado. Sim. O ponto importante é o advogado saber o que ele tem mais necessidade aí. Que você falou bem da questão do ecossistema, entender ali como que ele vai realmente o que ele precisa e linkar, né, esses softwares aí, ver o que realmente faz sentido para ele na atividade, né?
E o que realmente vai economizar tempo e não tomar tempo, porque às vezes ele quer utilizar a ferramenta que às vezes não faz mesmo realmente sentido, né, para ele ali e vai acabar mais atrapalhando do que ajudando, né? Exatamente. Eu até resgato uma fala sua, né? Às vezes o advogado, eles estão em salas diferentes fazendo a mesma coisa. Redundância, né? Tá desperdiçando, tá gerando um retrabalho, porque eles vão fazer 2 vezes algo que era para fazer uma vez só. A questão também da cobrança, né? Hoje nós temos Antigamente o advogado cobrava por hora, né? Pelo timesheet dele. Uhum. Hoje, pela concorrência que nós temos no mercado, principalmente os advogados que estão começando, eles cobram pelo êxito, né? Então, assim, eles arcam com os custos do dia a dia, né? Ele não tem um recebimento prévio. Então, é isso. Tempo é dinheiro. Então, automatizar, lógico, dentro das possibilidades, você começar de maneira muito organizada, com o mínimo, faz muita diferença, porque se você começar de maneira desestruturada e depois, quando você tiver um tamanho ali considerável, você tiver que olhar para trás e ter que reorganizar tudo, recadastrar tudo, é dinheiro. Por isso que é importante primeiro você entender aí como é que está o seu escritório, né? Para onde você quer ir, né? O que você quer melhorar para você ir organizando, estruturando e implementar as ferramentas que realmente vão auxiliar, né, no dia a dia e que vão trazer resultado financeiro, porque tudo isso nós estamos falando aqui em gestão de escritórios e tudo mais, pensando num desenvolvimento, num crescimento, né, do seu escritório aí, da sua atividade e como isso vai refletir lá na frente. E falando nisso, né, pensando já passamos por algumas fases aqui, o escritório iniciante, esse que já está no meio do caminho, né, que já está estruturando internamente um comercial, um financeiro mais efetivo, a atuação das tarefas mais automatizadas e tudo mais. E pensando naquele escritório ainda que já está no próximo passo, como é que o escritório consegue gerir ou mesmo identificar novas perspectivas de atuação, novas oportunidades? Isso tem a ver com algum tipo de área que ele pode implementar também, só para pensar em novos serviços, em novos negócios? O quanto que isso é importante também para o advogado e para os escritórios? Essa é uma pergunta muito, muito interessante, né? Se o escritório tem essa possibilidade de ter uma área de inovação, isso é muito importante. Hoje nós temos uma área de tecnologia, também temos uma análise muito voltada para a inovação, mas você tem uma área que te oportuniza estar dedicado a acompanhar as ferramentas. Hoje nós temos muitas feiras que trazem inovação tecnológica para o direito, aqui para o mundo jurídico. Nós temos Fenalol, Febrabantec, Silol, que tem muitas novas oportunidades, né, entrando no mercado. Então, assim, tá antenado, né, ter uma estrutura que possibilita identificar essa oportunidade e agregar para o dia a dia do escritório vai te trazer eficiência. Uhum. Para escritórios de grande porte, a eficiência faz muita diferença. Qualquer redundância que você tem na sua rotina, qualquer redundância que você tem nas suas entregas, qualquer retrabalho que você tem, é dinheiro, né? É uma gota que está saindo ali, que está vazando. Então, esse é um cuidado muito, muito importante. Mas inovação faz diferença. E não precisa ser um escritório de grande porte, né? Fiquem antenados. Fenalol, Febrabantec, Celol, são feiras, né, que te oportunizam a ter um contato com o que está acontecendo de novo. Então, até dando alguns passos atrás, na questão da gestão, a gente tem que tomar muito cuidado para não querer só inventar a roda, né? A gente tem coisa pronta, vamos buscar o que tem, né? Eu tenho uma necessidade de uma X, pesquisa, vai ter alguma coisa. Então, assim, cuidado com a vaidade, né? Tipo, tem muita coisa pronta, né? Então, e com esse mundo conectado, com esse mundo interativo, é muito fácil de acessar. Como é que o advogado ele consegue mensurar o seu crescimento, né? E o desempenho do escritório assim, de forma objetiva? Como é que ele
consegue identificar que está dando certo. Ó, que o meu escritório está no caminho certo, eu estou crescendo. Que às vezes ele pode ter essa sensação de que está tudo bem, mas na verdade, fazendo uma análise mais fria de números e tudo mais, a situação pode não ser tão boa assim. Como é que ele faz essa análise, esse levantamento? Planejamento estratégico. O planejamento estratégico ele tem que ser feito com uma visão de longo, de médio e de curto prazo. O curto prazo é um planejamento que tem que ser feito todo ano. E indicador faz muita diferença. Né? Indicador é o que é o seu termômetro. Né? Eu queria estar aqui, eu estou aqui. Eu preciso gastar um pouco mais de energia para estar mais próximo de onde eu queria. Então, você ter métricas, você ter indicadores faz muita diferença. É aquela frase que, né, eu falei no começo aqui, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, tem que estar muito claro o seu objetivo de ano, para daqui 3 anos, para daqui 5 anos, e esse número, esse percentual de conversão, né, eu sou dedicado a um assunto X aqui do direito e hoje eu tenho uma conversão de 50%, eu quero entregar 70%. Então, o seu número é o 70%. Então, eu quero chegar em 70% em dezembro, né, e definir. Então, até no primeiro trimestre eu quero tanto, no meio do ano eu quero tanto. E isso faz muita diferença. Indicador faz muita diferença. Reuniões diárias também, num contexto de um escritório de grande porte, faz muita diferença. Nós não podemos identificar que nós temos um desvio faltando, 2 dias para acabar o seu período ali. Então, e tudo isso volta para dado. Né? Então, se você tem o indicador e você tem o dado, você consegue ir monitorando como que você está se comportando. Eu acho que até para o pessoal poder ter, aqueles que nunca ouviram falar ou que já ouviram falar, mas não sabiam muito bem como funcionava, ter essa primeira ideia e poder buscar, correr atrás de mais informação, de como é possível implementar uma gestão, começar. Não é um bicho de 7 cabeças, pode ser feito ali com uma pessoa só, né? Sim. Estabelecer uma organização, uma gestão pode começar com um advogado somente, e o objetivo aqui era realmente trazer essas informações. E você quer deixar mais alguma informação, um recado para o pessoal, passar sua rede social, alguma coisa para o pessoal poder conversar com você e tudo mais? Muito bem, Juliano. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade desse bate-papo. Agradecer também ao Reis Advogados por disponibilizar, por poder sair um pouco mais cedo para a gente estar aqui hoje também. Me colocar à disposição, né? Se o pessoal tiver alguma dúvida, né? Foi um bate-papo aqui, a gente tentou abarcar todas as áreas da gestão nessa conversa, mas qualquer dúvida, meu Instagram, né? ALB Baroni, né? E eu também tenho o LinkedIn, né? O meu nome ali, André Baroni. Então, se conectem ali, vamos conversar, é um assunto que eu gosto bastante de falar. E estamos à disposição, parabéns. Comprem os cursos do Juliano aqui, eu carimbo aqui que tem muita qualidade, além de um amigo, é um profissional exemplar. Então é isso, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Minha primeira entrevista aqui, né? Espero que eu tenha me saído bem. É um desafio a fala em público, mas muito bom. Maravilha, maravilha. Eu que agradeço aqui. Foi um excelente conteúdo. Acho que muita gente abriu os olhos aí de muita gente, muitos advogados para a área da gestão na advocacia, que é fundamental. Certeza que daqui para frente já é essencial, mas com certeza vai determinar quem vai continuar no mercado. Exatamente. Ou não em pouco tempo, quem aplicou a gestão aí no seu escritório, na sua atividade ou não. Pessoal, então é isso. Para finalizar, nós estamos falando aqui dentro do canal do YouTube, no Instagram. Se você ainda não viu um dos meus cursos, se você quer conhecer um pouco mais, no link do vídeo aqui do YouTube vão ter os links de acesso do curso de crédito rural e de ações possessórias e desapropriações rurais. Se você está no Instagram, quer conhecer um pouco sobre os meus cursos, vai no link da bio, acessa lá, você vai conseguir tirar dúvidas, informações e, se for o caso, até passar a ser meu aluno e fazer parte dessa grande comunidade do agronegócio. Tá certo, pessoal? Então é isso, um abraço e até a próxima.